A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais este dia tão glorioso em sua presença. Hoje é o 7º dia da campanha Aliança com Deus e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a aliança de Deus através de Jesus, amém? A nova aliança. No livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, derramado naquela cruz, foi para a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele vem da descendência de Davi. Jesus, ele nasce de uma família humilde. Ele nasce de Maria, Concebido pelo Espírito de Deus. O Senhor achou graça em Maria. Deus olhou para ela e viu que ela era agraciada, uma mulher diferenciada, com certeza uma mulher temente a Deus. E o Senhor a escolhe para que através de Maria venha nascer o nosso Salvador. Jesus, que veio a este mundo, que foi filho de Maria, filho de José, e que tem um Pai poderoso, um Pai soberano, assim como eu e você também temos este Pai misericordioso e bondoso que está no céu. Mas aqui na terra, Maria e José foram os seus pais. Jesus nasceu nesta família humilde. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não tinha palácios, não se assentou em tronos. Jesus, ele não era rico, de sobremaneira para esbanjar. Jesus, ele tinha o necessário. Jesus, ele tinha os seus irmãos. Jesus, ele vai crescendo, ele vai sendo ali criado, ele vai sendo ali educado, o seu caráter como homem vai sendo formado através da criação dos seus pais. Mas ele não era simplesmente um menino, um jovem, como nossos filhos, Como os netos dos irmãos, como as crianças de hoje. Ele era homem, menino, criança, mas também Deus. Jesus estava aqui na terra por um curto período. E neste curto período que ele esteve aqui na terra, amados, ele veio para cumprir um propósito, uma promessa. Pois, aleluia, Jesus veio a este mundo para a remissão dos nossos pecados, para se entregar naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de uma vida nova. Jesus veio para tirar o jugo do pecado, Jesus veio para libertar, Jesus veio para curar. Enquanto Jesus estava aqui nesta terra, amados, muitos processos ele passou. Enquanto Jesus estava aqui na terra, foi perseguido, foi caluniado, foi afrontado, mas estava ali para cumprir o que o Pai havia falado. Jesus deixou a sua glória. Jesus veio a este mundo. Jesus sofreu. Jesus, aleluia, foi entregue, foi morto, foi chicoteado, foi pendurado naquela cruz. O seu sangue derramou para que eu e você pudéssemos ser livres. Jesus, ele não poupou esforços. Tem um momento que a Bíblia diz que Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. No momento de maior sofrimento, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas logo ele diz que seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que havia um propósito a ser cumprido. E quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos um homem pendurado numa cruz. Quando nós olhamos para Jesus, não vemos simplesmente um homem ensanguentado. Vemos o Rei, Rei dos Reis. Vemos o nosso Salvador,
que passou por tantos processos, mas, aleluia, tudo isso por amor à humanidade. Porque todo aquele, amado, que aceitar Jesus como seu Salvador é participante desta nova aliança. Esta aliança, louvado seja Deus, que foi ali feita, firmada, nova aliança, através do sangue derramado na cruz. Nos tempos de Moisés, a palavra do Senhor nos mostra, lá no livro de Êxodo. Abra a sua Bíblia juntamente comigo, amém? No livro de Êxodo, capítulo 24, o Senhor nos fala no momento que Deus manda Moisés e os anciões subir ao monte. E neste momento, diante do que Deus havia ordenado a Moisés, a palavra do Senhor vai dizer que aqui houve um sacrifício com bezerros. O sangue, daquele bezerro, Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Amados, no Antigo Testamento, o sangue do bezerro, foi derramado ali sobre aquelas vidas, simbolizando um concerto que Deus estava fazendo com o povo. Após Jesus vir a este mundo no Novo Testamento, já não é necessário mais matar animais para que ali o sangue seja derramado sobre as pessoas, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Ele se entregou, aleluia, naquela cruz e o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Hoje não é necessário mais ter sacrifício, amados. Não precisamos mais colocar ali sobre um altar um animal e este sangue, ser passado nos umbrais de nossa casa, ser passado nos objetos sobre nós. Porque é o sangue de Jesus Cristo que, aleluia, nos limpa, nos purifica. É o sangue de Jesus Cristo que está sobre os umbrais de nossa casa e nós temos que declarar todos os dias e em nossa oração temos que pedir: Senhor, unja os umbrais de minha casa com teu sangue carmesim, unja a minha cabeça, meu Deus, aleluia, Senhor, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés com teu sangue carmesim, porque o teu sangue foi derramado para a remissão dos meus pecados. Nós vemos que quando Jesus ele vem ao mundo, quando Jesus é crucificado, amados, tudo começa a mudar. A lei começa a mudar. Porque, aleluia, a lei, ali que Deus tinha dado a Moisés, a orientação, agora já não era mais necessária, porque o Cordeiro de Deus já estava ali se entregando naquela cruz por mim e por você. Louvado seja Deus! O sangue de Jesus tem poder para repreender a fúria do maligno, amados. O sangue de Jesus tem poder para aniquilar todo o mal. Eu quero que você venha juntamente comigo no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 24. Aleluia, louvado seja Deus. Onde a palavra do Senhor diz assim: e disse-lhe isto: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. E em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Aleluia. Aqui o momento, da última Páscoa,
que Jesus participou ali juntamente com os seus discípulos. Ali eles estavam reunidos e ali já estava sendo, preparado pelos inimigos, o momento de ali prender o nosso Salvador. Já estava uma trama acontecendo, mas ele estava ali juntamente com os 12. Estava ali sentado com o Senhor, o traidor. Quantas vezes, amados, na nossa mesa está sentado conosco aquele que vai nos trair. Mas Deus, ele te dá orientação, Deus, ele te concede discernimento. E Deus, ele nos mostra que nós devemos ser sábios. Jesus sabia quem iria o trair. Jesus sabia que Judas o entregaria nas mãos dos soldados, mas Jesus não o tratou diferente. Jesus o tratou da mesma maneira. Jesus sabia que tudo aquilo que iria acontecer tinha um propósito e tinha que acontecer porque já estava escrito. Iria ser doloroso, não iria ser fácil, mas tinha que se cumprir. E quando nós vemos, amados, a passagem de Jesus, vemos um Salvador, vemos um homem, Filho de Deus, que sobre esta terra fez tantas obras. E por que ele teve que morrer? Ou por que aquelas mesmas pessoas que estavam na multidão e receberam milagre, as mesmas pessoas que viram sinais, eram as mesmas pessoas que gritavam em alta voz: crucifica a Jesus e solta Barrabás. Barrabás, um homem, um ladrão. Quando vemos a passagem bíblica, vemos que a cruz que Jesus carrega nem foi feito para ele, era feito para Barrabás. Ali Jesus já vai mostrando que ele carregou sobre ele uma cruz que não era dele, pecados que não era dele, situações que não foi ele que fez. Hoje Jesus, ele quer mostrar para mim e para você, amados, que por amor à minha e à tua vida, ele sofreu tantas situações difíceis para que eu e você pudéssemos ser livres. Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O Senhor, ele quer tirar o fardo, o peso, o pecado, ele quer nos limpar. O Senhor, ele quer que eu e você venhamos ter a consciência de que ele não se entregou em vão, de que tudo o que aconteceu não foi simplesmente um filme, uma novela, uma história, de ficção. Não, amados, aconteceu. Jesus morreu. Seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E quando o sangue de Jesus foi derramado, simbolizando uma nova aliança, naquele momento também nós podemos ser abençoados, porque a partir deste momento podemos ter um acesso direto ao Pai através do seu Filho. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, nos concedendo a oportunidade de dobrar o nosso joelho e falar diretamente com o Pai. Você vê que situações que antes as pessoas chegavam diante do sacerdote e ali ofertava, entregava suas ofertas, e o sacerdote ali preparava o altar e ofertava a Deus. Era o sacerdote que levava até o altar as ofertas que cada uma daquelas pessoas ia e levava até a eles. Hoje, amados, nós vamos diante de Jesus, que é o Filho, o mediador entre Deus e os homens, Jesus que é o caminho, Jesus que é a vida. É Ele que nos concede esse acesso ao Pai. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos uma nova criatura, amados, em Cristo Jesus.
A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que pecava, ele tem que ser liberto. Nós temos que ser libertos de tudo aquilo que nós fazíamos que não era agradável a Deus. Se eu praticava furtos, eu não vou praticar mais. Eu sou uma nova criatura. Eu vou ter que observar as minhas vestes, o meu proceder, o meu falar, né? Um servo de Deus, ele não pode ficar gritando pelo meio da rua palavras torpes, falando tantas coisas que Deus não vai se agradar, para que o público venha ouvir, as testemunhas venham ouvir e depois trazer escândalo para ele e para a igreja, né? Para o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, como povo de Deus, igreja escolhida, esta igreja que aguarda o momento do Salvador voltar, nós precisamos pedir a Deus que nos oriente, pedir a Deus que nos ensine. Quando Jesus ele está seguindo ali o caminho para chegar até o momento da crucificação, o povo está ali gritando. A Bíblia diz que ali no meio da multidão, de repente alguém olha para Pedro e diz: você é um deles, você se parece com ele, né? O cristão ele tem a diferença, ele tem um brilho especial. E este brilho não vem dos homens, é o brilho do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que Pedro negou. Com certeza Pedro teve medo. A situação era tão difícil que os servos de Deus, os discípulos que andavam com Jesus, nenhum deles se pronunciaram ali, levantaram a mão, dizendo: eu andava com ele, eu sou discípulo dele. Jesus naquele momento estava só. O Pai do céu olhando, observando o seu filho seguindo ali com aquela cruz. Num determinado momento, entra um homem no cenário da história. Mas a maioria da parte desta mensagem, Jesus carrega aquela cruz sozinho. Eu quero te dizer que Jesus ele nos dá força para suportarmos a nossa cruz. Jesus ele nos dá força para suportarmos as dificuldades. Mas Jesus não quer que nós venhamos aceitar o pecado sobre a nossa vida. Jesus não quer que nós venhamos abraçar a iniquidade, a imoralidade e dizer: você faz parte da minha vida, porque elas não podem mais fazer parte da nossa vida. Mesmo Ele sabendo que nós somos tão falhos, Ele não quer que venhamos permitir isso, porque Ele já se entregou na cruz, Ele já morreu, seu sangue já foi derramado, Ele já fez conosco uma aliança. Somos agora sua igreja, seus escolhidos. Ele tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Ele. E nós, amados, no meio da multidão, nos dias, em meio às tempestades, durante as situações difíceis que nós temos enfrentado, não podemos negar Jesus. Jesus ele olhou para Pedro um pouco antes e disse: Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. Jesus ele tem a ciência de tudo, amados. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Nós não podemos nos esconder da sua presença, da sua face. E Pedro disse: não, Senhor, não farei. Mas quando chegou o momento, aconteceu, Pedro negou. Depois Pedro se arrependeu, mas naquele momento se cumpriu o que Jesus havia lhe dito. Então, muitas vezes vai ter situações que o inimigo vai se levantar, o vento vai soprar, mas nós não podemos negar a nossa fé, amados. Não podemos ter medo de dizer: eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Vivemos num país onde temos liberdade
em Cristo Jesus e liberdade também diante das autoridades do nosso país, de poder falar de Jesus, de pregar o amor de Jesus, de andar com a nossa Bíblia na nossa mão, de poder anunciar através das redes sociais, nas praças, através do evangelismo, num culto ao lar, que Jesus é o Salvador, anunciar a salvação, a palavra de Deus. Existem países, lugares que é totalmente proibido. E se alguém for pego com a Bíblia ou falando de Jesus, estes são mortos. Nós temos a oportunidade, nós temos essa bênção, essa graça concedida. Então vamos usá-la. Vamos usar esta oportunidade que nós temos e vamos arregaçar as nossas mangas, vamos nos unir. Eu não sei onde você está, mas Jesus sabe. Eu não sei qual é o estado, qual o país, qual a cidade, qual o bairro, aonde você está. Mas aonde você estiver, seja instrumento de Deus, permita-se ser instrumento de Deus para proclamar que Jesus fez conosco uma nova aliança, que o sangue dele na cruz não foi em vão, que ele não está mais pendurado lá, ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, e ele voltará para nos buscar. E só vai subir para o céu aquele que continuar firme com essa aliança. Obedecendo. Caminhando com ele. Buscando perdão. Eu quero ler aqui juntamente com a igreja o livro de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 em diante. A palavra de Deus diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposados, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui nós já vemos Deus falar com a igreja acerca do novo concerto, a nova aliança, que é a vinda de Jesus, né? Que é o Senhor Jesus vindo para que haja uma mudança em nossas vidas, haja uma mudança sobre a terra, a qual as pessoas não vão ouvir mais Deus só de ouvir falar, mas terão uma intimidade, conhecerão Deus por sentir a presença de Deus, por ouvir a voz de Deus. Lá no Monte Sinai, Deus falou com Moisés, e Moisés transmitia ao povo. Hoje Deus ele fala comigo e com você. Hoje Jesus ele fala comigo e com você, amados. Se nós tivermos uma comunhão tremenda com Deus, entrarmos dentro do nosso quarto, fecharmos a porta e falarmos com Ele, como diz a sua palavra, Deus se revela de forma tremenda. Eu já tive experiências com Deus e certamente você que neste momento me ouve também já teve experiências com Deus. Deus fala conosco de várias formas. Nós ouvimos o nosso Deus falar conosco, mas precisamos estar sensíveis para ouvir e entender o que Deus fala com cada um de nós. Deus firmaria um novo concerto com seu povo. Ao contrário do concerto no Sinai, que exigia obediência à lei externa, este concerto consistiria em renovação espiritual interior, que permitiria ao povo viver corretamente no relacionamento
de conserto com Deus. O novo conserto é interno, universal e incondicional. Todas as pessoas têm a oportunidade de desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Um dos principais elementos deste conserto é o perdão. Deus não se lembraria mais dos pecados do seu povo, de acordo com os escritores do Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Então você vê que Deus, ele transforma a nossa vida. Lá no livro de Salmo, a palavra diz que Deus nos tirou de um largo, de charco, de lodo, firmou os nossos passos e ele nos transforma. Né? O Espírito Santo, ele também representa a água que purifica, o fogo que queima toda a impureza. A presença de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas traz mudança. Não posso dizer, eu sirvo a Deus, eu sou uma igreja de Deus. Sou o templo do Espírito Santo, se não houver em mim mudança. Se quem olhar para mim não ver diferença do que eu era antes, o velho homem não pode existir. Deus, ele perdoa os nossos pecados e a palavra do Senhor diz, aleluia, que Deus não se lembra mais dos pecados de seu povo, né? Então Deus, ele faz tudo novo. O homem lança, né, na face um do outro. Olha, você cometeu tais pecados, isso e aquilo, e acusa e aponta. Mas Jesus, ele não lança o nosso pecado na nossa face. Ele nos perdoa e diz sempre para nós, não peques mais. Seja livre, seja liberto. Então você que neste momento me ouve, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje é o momento de você firmar uma aliança com Deus. Hoje é o momento de você dizer, eis-me aqui, Senhor. Por muito tempo eu andei distante de Ti. Vivi muitas coisas, passei por muitos lugares, fiz muitas coisas que não Te agradam. Mas hoje eu estou aqui, levantando as minhas mãos e Te aceitando como o Salvador da minha vida. Eu quero ser purificado, purificada, renovada, renovado para a glória do Teu nome. Eu quero fazer parte desta nova aliança em Cristo Jesus, porque eu quero um dia morar no céu. E você que está afastado, você já conhece o Pai, sabe, aleluia, de tudo que Jesus fez por mim e por você. Volte hoje. Venha reatar a tua aliança com Deus. Venha receber de Deus o renovo, a graça e a bênção de Deus para a tua vida e para a tua família. E você, meu amado irmão, minha amada irmã que está juntamente nesta campanha, que a unção de Deus, a graça de Deus, a renovação do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus venha nos agraciar, aleluia, com a sua presença. Que a unção de Deus seja sobre cada um de nós. Que o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz venha agora sobre a nossa vida, nos purificando, ungindo, aleluia, a nossa vida, ungindo o esposo, a esposa, os filhos, aleluia, os umbrais de nossa casa. Que o sangue de Jesus Cristo, aleluia, esteja sobre o nosso lar, aonde o mal não terá legalidade, aonde o inimigo não vai prevalecer, aonde não vamos dar lugar à carne, aonde não vamos negar Jesus por palavras, atitudes. Meu Deus querido, que nós possamos ser transformados. Senhor Jesus, venha renovar em nós, Senhor. Venha renovar em nós um coração puro e um espírito reto. Tira de nós, Senhor, tudo que não bendiz o teu santo nome. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo 7º dia de campanha, por tudo que o Senhor fez e o Senhor fará. Deus, entrega a vitória aos teus filhos e às tuas filhas que firmaram este compromisso contigo, Senhor. Durante, meu Pai, estes 7 dias clamamos, mas que as nossas orações, meu Deus, elas venham se estender. Meu Deus, o nosso momento de comunhão contigo,
que ele venha a ser, meu Pai, dia após dia firmado e fortalecido. Que Deus, a tristeza, os desânimos, as lutas não venham nos paralisar, mas que nossa força venha a ser, aleluia, renovada, que possamos ser fortalecidos no Senhor, que possamos ser renovados pelo Senhor. Ó Pai querido, que nós possamos estar alicerçados em Ti e que o nosso foco, o nosso objetivo seja sempre buscar a Tua presença para que o Teu nome seja glorificado. Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que a minha voz entre em lugares que eu não posso entrar e que produza vida, vida em abundância, cura, libertação, salvação de almas, que aonde eu não posso estar, a Tua presença gloriosa está, Senhor, e que através desta campanha, destes áudios, milagres aconteça, testemunhos serão contados, meu Deus, para a glória do Teu nome. Pai, eu te agradeço pelo Teu cuidado e que a Tua presença, Senhor, aleluia, a Tua Shekinah, tome o ambiente da nossa casa. Desce, Espírito Santo, com a Tua presença. És bem-vindo em nosso lar, a casa é Tua, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família é Tua, Pai. Jesus, és bem-vindo, Senhor, és bem-vindo. E que quando a Tua presença, a Tua Shekinah descer, todo espírito, aleluia, contrário saia. Todo espírito de inveja, oração contrária, maldições hereditárias, palavras mal proferidas, Senhor, tudo aquilo que tem vindo para nos entristecer, que seja agora repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor nos conceda, Pai bendito, a Tua presença, pois a Tua graça nos basta. Oh Jesus, nós te amamos. Obrigado, Rei. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero aqui, neste momento, agradecer a toda a amada igreja, que cumpriu-se aqui mais um propósito de adoração na presença de Deus. Obrigada a todos que participaram junto comigo, obrigada a todos que têm orado por mim, pela minha família. Que Deus conceda a todos a sua vitória que você necessita da parte do Senhor. Obrigado por compartilharem, obrigado por enviar os seus testemunhos e que testemunhos de vitórias estão chegando. É bênção para a glória de Deus. Não é nada para mim, é tudo para a glória de Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Obrigado, igreja, que a bênção do Senhor seja cada dia renovada sobre as nossas vidas. Amém? Aqui nós finalizamos mais uma campanha. Deus abençoe o teu propósito com Deus. Que Deus venha cumprindo na tua vida o que você necessita da parte dele. Amém? Durante esta semana, irmãos, eu vou descansar um pouco. Fizemos 3 propósitos diferentes, né? Campanha para o matrimônio, depois para os jovens e as crianças, e agora essa também. E agora os meus filhos entraram de férias, então durante essa semana eu vou curtir mais eles, né? Ficar mais aqui junto com eles. É claro que vamos estar em oração, mas eu não vou estar em propósito de campanha, tá bom? Então durante este período de uma semana eu vou estar aqui descansando e na próxima semana estaremos em nome de Jesus adorando ao Senhor juntos novamente. Que Deus conceda a vitória. Mais uma vez eu declaro em nome de Jesus sobre a nossa vida a vitória. Fiquem todos na paz e obrigada.